Olá, meu nome é Rogério Andrade Barbosa, sou escritor, professor, contador de histórias e moro no Rio de Janeiro. O tema da minha fala será o fazer, desfazer e refazer nos contos tradicionais africanos. Em África se diz que cada narrador acrescenta um pedacinho de carne ao esqueleto de sua história. Ou seja, as histórias estão sempre em movimento, já que cada performance ela é diferente, ela é única, ela nunca se repete. Uma história contada, por exemplo, no Mali, pode ser também encontrada, readaptada em Angola. Mudam-se os personagens, mas a essência é a mesma. É essa movência que dá vida às histórias africanas. Há muitos anos eu venho recolhendo, histórias no continente africano. Foram muitas viagens a Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Etiópia. A última viagem foi a Gana há 2 anos, de onde eu voltei assim com um baú de histórias que me foram contadas pelas crianças ganenses em uma escola pública, e a maioria das histórias eram sobre o personagem mais popular em Gana, que é a Nancy, é a aranha. Se a Nancy é a rainha das histórias em Gana, o coelho e a tartaruga reinam em outras partes do continente africano. E a variedade é imensa. São muitas, muitas, muitas histórias. Nos contos tradicionais africanos para as crianças, os homens e os animais têm os mesmos costumes, falam os mesmos idiomas. Muitas dessas histórias são encontradas aqui no Brasil também. Por exemplo, tem uma história de Moçambique, que uma criança me contou, do interior, de um coelho que perde a cabeça. Essa mesma história pode ser encontrada também aqui em Minas Gerais, em um quilombo. Nós temos aqui também no Brasil o ciclo do jabuti, né? Que é muito semelhante aos contos tradicionais africanos sobre a tartaruga. Há um conto aqui entre os nossos indígenas daquela célebre história da corrida, onde um animal maior, né? A tartaruga ela vence um animal maior e veloz, graças à sua esperteza, né? Ela vai colocando parentes ao longo do caminho. Esse é um tipo de história bem popular por todo o continente africano. Mas há várias outras histórias, histórias de alguém que coloca um prisioneiro dentro de um saco e essa pessoa tem que cantar para se libertar, monstros com buracos nas costas que engolem pessoas. O número 3 está sempre presente, 3 contos mágicos, 3 princesas, 3 presentes, 3 tarefas a serem cumpridas. Enfim, há uma infinidade de histórias, histórias que explicam a origem das coisas, a aparência dos animais, como por que a zebra tem listas. Também há várias histórias que falam sobre monstros, gigantes e muita coisa. Tem histórias que eu diria que são bem engraçadas, que explicam o respeito à ordem natural da natureza. Tem um conto do Camarões, em que a cabeça e o rabo da cobra viviam sempre discutindo para ver quem ia à frente. Então eles resolvem trocar de lugar. O rabo vai à frente e a cabeça vai atrás. Mas é lógico que não dá certo. O rabo ele tropeça em tudo que encontra pelo caminho e também não consegue caçar. Então, as histórias estão sempre aí em movimento, estão sempre andando. Outra característica muito importante nos contos tradicionais africanos é a presença da música.
muitos dos contos são entremeados por canções. Essas canções elas facilitam, né, a comunicação, a interação do narrador com o público, porque as crianças, de uma maneira geral, elas não se limitam apenas a escutar as histórias, elas participam ativamente, fazendo perguntas, participando do coro, às vezes zombando de um personagem, ou até mesmo chamando a atenção do contador quando ele esquece um fato, porque as histórias são repetidas muitas vezes. As crianças, às vezes, querem escutar a mesma história. Nessas minhas andanças pelo continente africano, eu sempre dou preferência a visitar escolas no interior. Isso porque nas grandes cidades, como Luanda, por exemplo, a capital de Angola, crianças que já têm acesso a um computador, à televisão, elas já não contam tantas histórias como as crianças que vivem no interior. E a minha preferência por crianças também é que elas são mais acessíveis do que os adultos. Elas são mais espontâneas, né? Eu não gravo nem filmo, eu só anoto, vou anotando essas histórias. Depois, ao final, eu faço perguntas, tento tirar dúvidas, né? Enfim, então, como a música faz parte dessas histórias tradicionais africanas, eu gostaria aqui, então, de contar, então, uma história, né, onde a música esteja presente. Eu vou usar um instrumento tradicional, que é chamado embira, ou piano, né, de dedo, né? E a história é a seguinte. Lá em Angola, quando as crianças veem um passarinho pequenino chamado catete pousado à beira da estrada, elas começam a cantar. Catete dendê, catete dendê, catete dendê, catete dendê. E o catete, ao escutar essa canção, ele bate as asinhas, sobe, sobe, até sumir lá no céu. Dizem que há muito tempo os pássaros da floresta matavam a sede em uma grande lagoa. Um dia, essa lagoa secou e os pássaros, mortos de sede, começaram a bater com seus bicos na pedra para ver se dali tiravam um pouco de água. E o catete, ao ouvir a barulheira, foi correndo para ver o que estava acontecendo. E ele chegou bem na hora em que uma águia imensa estava lá no meio da lagoa seca, batendo sobre as pedras que ali haviam restado. E o catete perguntou: "O que você está fazendo?" "Não está vendo? Eu estou tentando tirar água dessas pedras aqui." "Ah, você não consegue, mas eu consigo." "Você, pequeno assim, saia!" O catete, então, bateu as asinhas, subiu, subiu, subiu. Quando chegou lá em cima no céu, ele desceu numa velocidade impressionante, bateu com o bico sobre a pedra se abriu, a água jorrou e a lagoa tornou a encher. A partir desse dia, o catete passou a ser considerado o rei dos pássaros. Por isso que até hoje, lá em Angola, as crianças, quando veem o catete pousado à beira da estrada, elas começam a cantar: catete dendê, catete dendê, catete dendê, catete dendê.